Olá, bom dia, paz e bem. Vamos fazer mais uma reflexão do Evangelho do dia, fazer uma Lexo Divina, né? Refletir, degustar a palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram também: Vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tem alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para fora. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A Lex Divina, a leitura do Evangelho, ela sempre vai nos levar, né, a comungar a palavra de Deus. A Igreja Católica sempre fala, né? A palavra está na mesma altura da Eucaristia. Então a importância de a gente também comungar, né? Degustar a palavra de Deus em nossos corações, para que o nosso amor cresça por Jesus, para que possamos amar mais a nosso Senhor e que nós alcancemos a paz. Sobre o Evangelho, eu quero iniciar, né? Ele estava nu, né? Vestiu a roupa e pulou, Pedro. E eu quero associar aqui, né? A gente vê o crucificado, Jesus na cruz, né? Com aquele lenço, né? Ali mostra a honra de Nosso Senhor. Mas na cruz, né? Não tinha lenço, né? Nu por inteiro. Né? O nosso Deus, o nosso amor morreu assim, né? Na beira da estrada, crucificado, todos vendo, né? Vivendo aquela humilhação por amor a nós, para nos resgatar das nossas misérias, das nossas vergonhas, né? Que Deus nos ajude a que o nosso amor cresça, né? É Deus que dá essa graça, né? A gente experimentar do amor de Deus e sentir o amor de Deus. E interessante aqui, né, que João diz a Pedro, né, é o Senhor, né, é o Senhor. Olha o respeito que João tinha para com Pedro, né? A gente pode lembrar também, acho que é no Evangelho de João, fala que quando os dois correm, só que o João chega primeiro, mas ele não entra, né? É o amor e a doutrina, né? Ele espera o Papa, né, chegar, aquele respeito, né? E tudo envolve o amor, gente, né? Tem uma frase que eu gosto muito de São Francisco de Assis, né?
né? Senhor, nem precisa dar minha vida eterna pelo que eu fiz, né? Se der, seja pela tua misericórdia, porque tudo que eu fiz foi por amor. Então, a essência do Evangelho e Deus na nossa vida é vivenciar o amor, né? É experimentar o amor de Deus e corresponder a esse amor. Não tem coisa mais linda, né? O amor em prática na nossa vida, dentro de nossa casa, com as pessoas que conhecemos, em nossos trabalhos, o amor em prática, ele afasta o mal, né? Ele afasta o inimigo, né? Porque o amor é algo que é próprio de Deus, né? Nas cartas vai dizer, Deus é amor. O perigo, né? O perigo em nossas vidas é quando a gente se distancia desse amor, né? A gente é muito atentado, né, ao julgamento. O demônio não nos atenta por imaginação, né? A respeito de nós mesmos e das pessoas, né? Ele faz muito isso, né? E nós temos que estar muito focado, né, em amar a Deus, né? Em entregar o nosso coração a Deus, né? Fazer tudo por amor ao Deus que tanto nos ama, né? Deixa eu fechar o vidro aqui que tá entrando muito mosquito aqui tem muito pé de milho. Então, vamos raciocinar. Quando a gente se afasta desse amor e deixa entrar todo tipo de pensamento de julgamento para com a gente mesmo, a gente não vai se sentir amado, né? Uma grande ferida hoje no mundo é essa, a pessoa não se sentir amada por Deus, se sentir só, né? Abandonado, sozinho. Então a gente precisa experimentar do amor de Deus. Quando a gente experimenta do amor de Deus, a gente esquece um pouco daquilo que as pessoas podem achar e pensar de nós. Entendeu? A gente tem que preocupar o que Deus pensa e acha de nós. Agradar a Deus. As pessoas podem lhe julgar, lhe condenar. Isso, essa pessoa se preocupa muito com né? Jesus, ele foi julgado, né? Agora a gente tem que ter o coração de Pedro e o coração de João. Diferente do coração de Herodes, né? E de outros, né? Dos fariseus ou daquelas pessoas que escutaram o fariseu, né? Crucifica ou crucificam. Nós temos que ter o coração. As pessoas falam muito sobre a negação de Pedro, né? Mas até João, que era o evangelista do amor, correu na noite do outro. E Pedro ainda foi lá, cortou a orelha do soldado, né? Brigou, fez aquele momento todo e viu aquele milagre de Jesus Cristo, né? De colocar a orelha do homem de volta no lugar. O último milagre de Nosso Senhor ali no horto, né? Até antes da crucifixão. Então, temos que vivenciar muito esse buscar o amor de Deus, né? Quando a gente reconhece que tudo é graça de Deus, a leitura de ontem, né? A leitura de ontem, claro que aquele milagre, né? Não tem ouro nem prata, né? O que tem te dou, levanta-te e anda. Só que lá está escrito assim, ó, que todos fixaram os olhos nele. E aí Pedro diz, por que vocês fixam os vossos olhos em nós? Por acaso foram nós que realizamos isso? Não, foi Jesus Cristo. Então, a gente tem a consciência, por exemplo, as ações, eu fico olhando as minhas missões, né? Eu sei que é a vontade de Deus por causa dos frutos. Certo? Porque se eu poderia tentar, ia ficar pescando, não pega nada, né? Não realiza nada. Mas se Jesus Cristo está vendo nós, olhando para nós, se a gente conseguir, né, conseguir ter esse diálogo com Jesus, conseguir que Jesus nos chame, a gente ouvir a voz dele, né, a gente atrair a atenção dele, e ele preparar um banquete ainda, né, tinha brasas, né, e ainda teve um milagre dos peixes, né, do evangelho de hoje. Isso que é o que importa na nossa vida, né? E está dentro, unido com Cristo Jesus. E isso que nos faz feliz. Nenhuma missão ela vai conseguir ter êxito se não tiver atraído a atenção de nosso Senhor. E é esse que a gente tem que conquistar. Não é outras pessoas, não é autoridade, etc. Não. É Jesus Cristo.
Se a gente conseguir atrair o coração de Jesus com o quê? Com fidelidade, com honestidade, com perdão, com bondade em nosso coração, não se alimentar de ódio, de maldade, e aí sim, né? É como que na palavra de Deus fala, né, que Cristo está no intercedendo dia e noite por nós. A gente tem um intercessor, Cristo Jesus, nosso Senhor. E é isso que importa, né? E é isso que importa, né? A gente atrair o nosso amado, né? Tudo na nossa vida, gente, é um relacionamento de amor. Deus deseja ter esse relacionamento de amor. Ele nos amou primeiro, Ele nos ama primeiro. Então a gente precisa mergulhar nesse mistério. O mistério de conhecer a Deus cada vez mais. E ter uma vida de oração, né? A vida de oração ela é essencial, né? Que é esse relacionamento com Deus. Esse diálogo, isso é a verdadeira paz na nossa vida. O mundo, ele tá aí só para tirar a nossa paz, né? Um mundo de brigas, de ódio, julgamentos. E se a gente se afasta, né, da graça, se afasta de Deus, a gente cai nesse mundo, né? Mas a gente tem que pedir a Deus para a libertação, né? A libertação de tudo isso. Para que a gente fique com quem? Com o nosso amado, com Jesus. Ter essa experiência como dos discípulos. É interessante que, né, isso é muito forte, né? João reconhece a voz de Jesus, reconhece que é o Senhor. E ele fala, né? Olha para Pedro e diz, é o Senhor. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Né? Simão Pedro, o amor reconhece, Pedro que toma iniciativa, pula. Pedro é assim, né? Até brigou lá no Horto das Oliveiras. Então, toma iniciativa. Cada pessoa tem a sua personalidade. Eu me identifico muito com Pedro, mas também com Paulo, né? São Paulo apóstolo. E é isso, gente. Eu acho que a gente temos que, diante do evangelho de hoje, né? Entender ali também, lembrando da leitura de ontem, né? Todas as nossas conquistas e ações são presentes de Deus, né? O nosso amanhecer, o dia que a gente temos hoje para vivenciar, né? Cada momento, né? Com gratidão pela saúde, pela vida. Quando a gente está sempre agradecendo a Deus, isso é um grande louvor, né? É louvar a Deus em nossa vida. Mas nunca, né? As nossas ações não podem permitir, né? Você conseguiu tudo e tal. Não, né? É Cristo Jesus, né? Tudo em nossas vidas é a graça do Espírito Santo que vai agindo, né? Somos, como diz a palavra de Deus, somos servos inúteis, fizemos o que tínhamos que fazer. Então, não tem coisa melhor em nossa vida e fomos criados para isso, para conhecer a Deus cada vez mais, vivenciar o amor, né? Quando a gente descobre isso, essa experiência, a gente temos que entender como é que era o relacionamento de amor de Cristo Jesus com Pedro, né? Um amor de amigo, né? A amizade com Cristo. Como é que a gente não vai querer ser amigo de Jesus? Como? A nossa vida toda aqui na Terra é isso, né? Buscar, né, conhecer Jesus, ouvir a voz de Jesus, né? Quando a gente percebe as missões, né? As missões que Deus confia, que o Espírito Santo vai dando a graça, que vai acontecendo, a gente fica empolgado. É a empolgação do Espírito de Deus, da graça, da vontade de Deus. Pode sim barrar a graça, né? Quando a gente tira o olhar de Cristo Jesus, quando deixa, né, as flechas do inimigo entrar em nossa mente. A gente tem que estar sempre. Por isso que a oração é importante, por isso estar diante do Santíssimo é importante, por isso que se confessar, receber a Eucaristia, participar do santo sacrifício da missa é importantíssimo na nossa vida. Para o quê? Para que nós ficamos totalmente dominados pela ação de Deus e não pela nossa própria vontade e não pela tentações do inimigo. Porque o inimigo, ele veio para quê? Isso a gente já sabe muito, né? Matar,
roubar e destruir, né? E Cristo não, Cristo veio para amar, né? É muito importante a gente estar sempre olhando para o crucificado, né? Aí a gente vai ver o quanto nós fomos amados, né? Que eu encontro muitas pessoas, eu acho que uma das maiores dores na vida das pessoas é se sentir só, né? Por muitas vezes pelas feridas de abandono, de rejeição. Isso é uma brecha muito forte para o inimigo, né? E a cura interior ela é essencial, né? E como é que a gente tem a cura interior? Experimentando o amor de Deus. Eu gosto de falar muito do Padre Rufo, todo mundo já sabe, né? O Padre Rufo passou 3 anos estudando a palavra Deus é amor. E ele disse que todos os feitos que ele realizou de cura e libertação que ele viu, né, acontecer, ele atribui a ter experimentado, né? E o doutorado dele foi na passagem bíblica. Ó. Não queria, mas acabou aceitando, né? Deus é amor. 3 anos estudando isso. Quanto mais a gente experimenta do amor de Deus, quanto mais a gente conhece esse Cristo que preparou, né, o fogo, né, moços, né, pegar alguma coisa, né, lance a rede. Isso é Cristo que ama, né? Então, mas a gente precisa deixar esse Jesus aproximar da gente, né, e buscá-lo com todo o nosso coração. Aí temos que ficar sempre, né, conversando com o Pai, igual a nossos filhos, né? A Thalitinha, quando ela vem falar alguma coisa para mim, ela chega, vem bem aqui, ó. O rosto fica bem aqui colado em mim, né? Que coisa mais linda, né? A criança nos ensinando a aproximar, né? Aproxima, né? A confiança, o amor, mas aquela proximidade, né? Eu vou meditando, guardando isso no meu coração, né? A gente precisa fazer isso com Jesus Cristo, aproximar do Cristo sacrário, mas também aproximar dos nossos irmãos que sofrem, né? Que estão doentes, esquecidos, né? Às vezes a gente passa despercebido, a gente não vê, né, o sofrimento daqueles que não têm voz, por não ter o seu benefício na questão de saúde alcançado, seja cirurgia, qualquer coisa. Esse é o Cristo que sofre, e a gente passa despercebido. A gente não vê, mas Cristo vê, né? Esse dia teve uma apresentação, tinha que falar sobre a passagem de Lázaro e o rico. E a minha fala foi pouco tempo, mas eu estudei muito e pesquisei muito sobre essa passagem. E muito mudou o meu coração. Eu nem gostava muito de ler sobre a parábola, né? Mas eu comecei a meditar, acordar de madrugada meditando, né? A dureza de coração do rico, né? E nós somos esse rico muitas vezes. Na nossa história, nós desviamos o caminho, nós desviamos o olhar, entende? E a dureza de coração, Lázaro, né? Mudando um pouquinho aqui, mas tem a ver porque tudo é o amor, né? E aí eu falava, né? Meditando, aquele rico ele endureceu o coração, né? Não teve não abriu espaço para ouvir a voz de Cristo, né? É a experiência do amor. A gente só vai conseguir ajudar o próximo quando a gente deixa o amor entrar dentro de nós. Senão a gente deixa para lá, a gente se afasta, a gente não quer nem ver. Passa, estava ali todo dia na porta dele. Então é o amor, né? Todas as boas obras, ela é conduzida pelo Espírito Santo. As más obras é conduzida pelo mal, a gente sabe disso, né? As inspirações malignas, né? Para destruir, para matar, roubar, trair, né? É a inspiração dos espíritos do mal, né? Demônio. Mas para o bem, né? É algo de Deus, né? Ninguém vai fazer o bem se não for permitido pelo Pai, né? É o Pai que permite ali as graças acontecer, né? E tudo parte do amor, né? Do jeito que a gente pede, como a gente se relaciona com Deus, reconhecer que somos filhos, que somos pequenos, que somos fracos, somos limitados, mas desejosos de conhecer a Deus,
Limitados nós somos, fracos nós somos, mas somos amados. Quando a gente se sente amado, sente o amor de Deus, a gente é feliz nesse mundo. A gente fica menos ansioso, né? Que é uma doença hoje muito séria. As pessoas ansiosas demais e vai esquecendo de viver o dia a dia, né? Aproveitar cada momento que Deus proporciona para todos nós. E é isso, gente, né? Tentei refletir um pouco do evangelho de hoje, focando na questão da visita de Nosso Senhor aos apóstolos, né? Esse ato de amor de Cristo ali, né? Concreto com eles, mas é porque eles buscavam, porque eles amavam de Jesus de verdade, né? E a gente tem que se questionar, será que eu amo Jesus de verdade? É o Espírito Santo que vai nos ensinar, é o Espírito Santo que vai nos revelar, e é o Espírito Santo que vai nos dar todos os meios para conhecer o Cristo ressuscitado, o Cristo puro amor, o sagrado coração de Jesus, o coração que é manso e humilde de coração. Essa jaculatória eu acho muito linda, né? Jesus manso e humilde de coração. Fazia o nosso coração semelhante ao vosso. É muito importante de buscar isso. Tá bem? Então, Deus abençoe a todos nós.